mas sim a mesma dor. Pelo direito à cidade, enquanto Lúcia vai chegando, Val, você pode começar 10 minutos. Vou pedir que vocês tenham atenção com o tempo, porque depois dos 4, a gente vai abrir para o pessoal complementar. Pode falar. Eu vou falar de pé porque eu acho melhor. Bom dia a todas, todos e todos. Bom dia, gente! Bom dia! Agora melhorou. É uma alegria estar aqui com vocês. É a primeira vez que nós, do coletivo, participamos institucionalmente de uma agenda do fórum, apesar de sermos parceiros já há muito tempo, né? O Coletivo Popular Direito à Cidade, ele é um instituto novo, ele não tem ainda 10 anos, e ele ele nasce de uma necessidade de fazer o tema, de debater o tema do direito à cidade, considerando que em Porto Velho, né, em Rondônia, a gente não tem ainda movimentos com grande atuação, com grande acúmulo, né, nessa temática, apesar de que o tema ele está transversalizado em vários outros debates, né? Mas a gente ainda tem uma limitação muito forte com a questão da organicidade focada no tema do direito à cidade. Então, a gente veio ali a partir do plano diretor. O plano diretor foi nosso grande instrumento para uma atuação. A gente vive num território em disputa, em constante disputa. Nós fazemos parte da região amazônica, né? Nós somos a Amazônia, né? Rondônia, na verdade, é a porta de entrada para os demais estados, ali da forma terrestre. E a gente vive num cenário de constantes ameaças do território, né? E nós temos muito presente essa coisa do campo-cidade. A gente não faz a luta urbana pelo direito à cidade sem desvincular da luta do campo, né, defendendo a reforma agrária, principalmente porque Rondônia é um estado novo, até 85 era território federal, e isso tem um forte impacto sobre a nossa malha fundiária. 80% do nosso território ele ainda é da União, então vocês vejam bem que os nossos bairros, as nossas cidades, ela ainda carece muito da regularização fundiária. É o nosso maior problema estrutural, né, do estado de Rondônia, bem como de vários estados. A gente tem muita semelhança ali com o Pará, né, inclusive nas mazelas, mas também com o Acre, né, que são estados relativamente próximos de nós. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de disputa territorial. As cidades da Amazônia, elas vivem processos colonizadores ad eternos, infelizmente. Nós somos vistos como uma mercadoria que precisa ser comercializada, né, pelo setor econômico do nosso país. Então, tudo que é mazela é no norte, é na Amazônia e começa por Rondônia. Então, o agronegócio, ele chegou por meio do Mato Grosso, principalmente, mas Mato Grosso, Rondônia pertencia ao território de Mato Grosso. E a gente ganhou, infelizmente, né, para nós foi imposta essa política. E mesmo na cidade hoje, a gente vive essa ameaça do agro. O agro está na nossa porta com seu veneno. Então, no redor de Porto Velho, nos nossos espaços geográficos, né, onde seriam cinturões de amortecimento e de proteção, os nossos igarapés, eles estão hoje ameaçados pela poluição do agronegócio, né, do agrotóxico, dentro das nossas regiões periurbanas, que ainda não foram regularizadas, chegando a soja, tendo as plantações de soja. Então, é nesse contexto grave, violador, que nós fazemos, né, o debate do direito à cidade, tentando, inclusive, né, fazer com que as organizações, os nossos pares, os nossos aliados, se sintam também pertencentes a esse tema. Porque, por ser um estado novo, as pessoas ainda, né, a sociedade porto-velhense, rondoniense, ela não percebe
que as violações que elas sofrem com relação aos direitos fundamentais, do saneamento, da regularização fundiária, da segurança pública, isso acontece na cidade. Logo, então, para nós, debater sobre a cidade é um ponto fundamental, é um ponto crucial que ainda carece ser assim absorvido por essas instituições, porque muita gente desvincula, acha que lutar contra a violência contra a mulher não tem vínculo com o debate do direito à cidade. Tem, a gente fazer defesa do território, né, tem vínculo com o debate do direito à cidade. Nossas cidades de 52 municípios, nós só temos 7 que tem mais de 50 mil habitantes, ou seja, nós somos um estado ainda muito rural, né? E o coletivo, ele começa então com esse foco, né? Na verdade, é o nosso principal instrumento, é a formação, para nós é vital, né? Fazer a incidência nas comunidades, nos processos organizativos, no fortalecimento, trazendo à tona os debates mais cruciais, puxando ali a formação, para que a gente vá organizando, né, esse espaço territorial. E diante desses problemas estruturais, então, assim, a gente teve na pandemia uma coisa muito séria e que vários estados também passaram isso, mas ali na Amazônia isso traz muito mais impacto, né? Além dessa violência, né, do agronegócio, do hidronegócio, que nós temos lá 2 usinas instaladas e a tarifa de energia mais cara do Brasil é nossa, né? Temos 2 usinas, temos vários PCHs que dentro dos nossos territórios, né? A gente ainda tem questões muito emblemáticas que foram trazidas e fortalecidas a partir da pandemia. Uma delas é a questão da migração, né? A gente faz um trabalho muito forte dentro das ocupações, né? E nós temos várias ocupações no estado todo, tanto as rurais quanto as urbanas. No campo de ocupações urbanas, elas estão mais centradas em Porto Velho. Hoje nós temos pelo menos em torno de umas 20 mil famílias dentro de Porto Velho que vivem em situações precárias de moradia, em bairros que não são regularizados, né? Muitas dessas famílias estão sob ações judiciais, né? Que estão ali reivindicando seus territórios. E no rural, da mesma forma, a gente tem ocupações com mais de 23 anos de existência, com 12, 15 anos de processo judicial, e que se esbarra nesse gargalo, né, da regularização fundiária e da questão da implementação dos projetos de assentamento. Não se vê reforma agrária em Rondônia desde 2012. Mesmo nos nossos governos de esquerda, a gente não conseguiu fazer reforma agrária em Rondônia, porque já está caracterizado, e parece que é um entendimento comum no Brasil, que Rondônia é terra de agronegócio, e esquece das pessoas, dos sujeitos que vivem lá. Nós temos ribeirinhos, nós temos extrativistas, nós temos indígenas, né? Nós temos quilombolas, nós temos todo esse público dentro do território de Rondônia. Todo esse público é um público que nós trabalhamos no coletivo com esse tema do direito à cidade, né? E nós nos tornamos, com a pandemia, um corredor migratório. Então, quando você visita ocupações e as regiões periféricas dentro de Porto Velho, você vai identificar ocupações que tem ali famílias, muitas delas chefiadas por mulheres, quase 60%, sempre aquilo que trouxe muito ontem, né, a questão mulheres pretas sempre, mas a gente tem indígenas também vivendo dentro da cidade, nessas regiões de ocupação. E aí a migração, ela vem até de Cuba, Bolívia, que é o mais tradicional porque são vizinhos, mas tem Peru, Venezuela muito agora, haitiano bastante, cubanos, peruanos. Então nós somos um grande celeiro do mundo também. Rondônia ficou um celeiro do mundo ali dessa área, né, das divisas da Amazônia, porque se transformou num corredor de migração, né? E isso trouxe para nós, e agravou muito depois no pós-pandemia,
a situação das pessoas em situação de rua, né? Porque não impactou só já quem vivia na cidade, impactou quem trouxe e quem tinha moradia também. Então esse é um ambiente que a gente permeia, né? Então nós fizemos um censo de população em situação de rua, que de 100 foram para 600. Então foi enorme, é um contingente enorme. E a gente trabalha também com essas pessoas na perspectiva do direito à cidade, do acesso à moradia e de tantas outras políticas. E mais que isso, a gente tem ainda a situação indígena em contexto urbano. E aí eu quero dizer que eu não vi representação indígena aqui. Eu acho que os indígenas precisam ser agregados nesse tema, porque esse fenômeno do contexto urbano para os indígenas, ele não acontece só na Amazônia, ele está presente em vários estados. E lá conosco, gente, é 5 mil indígenas vivendo dentro das cidades. É claro que isso também representa todo o desmonte das políticas sociais durante o período do inelegível, né? Mas também a pandemia e tudo mais, né? A situação de pobreza, extrema pobreza, que o Estado dito rico não conseguiu avançar. Então, para fechar, da questão do desafio e que a gente se colocou, é fazer essa organização em rede. É poder, primeiro, fazer com que as organizações se sintam pertencentes ao tema do direito à cidade. Né? Que falar de direito da mulher, falar do direito ambiental, falar do direito agrário, das ocupações, perpassa pelo direito à cidade. A cidade é a base de todos os debates. Então, esse é um grande desafio. O outro é fazer a agregação das forças, né? Excluir os egos, porque os movimentos, infelizmente, a gente ainda tem o ego, a gente tem que controlar os nossos egos para poder fazer uma luta unificada. Então, a gente teve agora uma grande conquista que se deu a partir de um processo de formação, também subsidiado pela Habitat, pelos projetos, uma discussão que a gente já vinha de alguns anos. A gente conseguiu instituir essa rede popular de direitos humanos, trazendo representações dos diversos campos, das comunidades de terreiro, dos movimentos negros, do movimento indígena, né, do pessoal da academia, da luta de moradia, do pessoal do campo. Tudo está dentro dessa rede e agora a gente faz as coisas mais articuladas e todo mundo se sente pertencente a esse tema mais amplo. E a conquista foi que nós tivemos agora uma conferência essa semana de monitoramento do nosso plano diretor, que também tentaram desmontar e a gente está fazendo lá a incidência. E conseguimos colocar dentro do Conselho Municipal de Porto Velho. É bom que se diga que o nosso estado é um estado conservador, é um estado fascista, infelizmente, e militar. Nosso governo estadual, municipal, tem as veias no militarismo, né? A gente conseguiu colocar dentro do Conselho Municipal da cidade a nossa representação dos nossos movimentos. Então tem pessoas pretas, tem terreiro, tem pessoas indígenas, tem o movimento de moradia está dentro do conselho. Então a luta em defesa dos direitos humanos está toda lá, porque a gente conseguiu se articular em rede e botar o povo lá. Então isso foi uma grande vitória num tema que ainda não está 100%, né, absorvido pelas nossas organizações. Obrigada, Val. Alguns desafios comuns aí, né, com o Rio Grande do Sul, essa coisa da articulação e tal, a visão mais ampliada do direito à cidade que a gente pôde exercitar na nossa conferência popular o ano passado, né? Então a nossa plataforma pelo direito à cidade, ela traz esse olhar mais ampliado. E aí a gente passa para a Leila para falar os desafios aí da Baixada do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, trazer um pouco para a gente do contexto. Bom dia, eu vou falar de pé também, porque acho que ninguém está me vendo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou Leila Regina, sou do Rio de Janeiro, São João de Meriti, eu sou da Casa da Cultura, uma organização de direitos humanos que atua na Baixada Fluminense, sobre a qual a gente vai falar aqui agora. Né? Primeiro, acho que é importante que vocês saibam que a Baixada Fluminense, ela é uma região do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem concentrado aí, historicamente
muitas violações de direitos territoriais, inclusive. A Baixada Fluminense, ela vem sido procrastinada pelas políticas públicas do Estado, em detrimento da própria capital, em detrimento de outras cidades do Rio de Janeiro. E, historicamente, temos tido assim, agravos em várias áreas, na área da saúde, na área da educação, do transporte público, por causa da ausência de política. A Baixada Fluminense, ela é conhecida, ela tem em torno de 4,5 milhões de habitantes, de pessoas, sendo a maioria, 50%, um pouquinho mais que 50%, composta por mulheres e por pessoas pretas, por pessoas que se identificam como negras, né? E é um território também que, historicamente, tem tido problemas de renda, de moradia, de transporte público. Para vocês terem uma ideia, a Baixada Fluminense é composta de 13 municípios, e um deles, que é o bairro de Japeri, considerado um dos mais pobres, para uma pessoa, para um cidadão, uma cidadã sair para o trabalho de casa de Japeri até o centro do Rio, por exemplo, ela leva em torno de 2, 3, 4 horas, se não me engano, ida e volta. Eu acho que assim, passa a maioria do seu tempo do dia dentro do transporte público. Vai trabalhar durante 8 horas, volta para casa, sai muito cedo, sai de madrugada de casa. E essa tem sido assim, uma rotina dessas pessoas, que acaba tendo outros agravos, né, gente? Saúde mental, a saúde física, etc. e tal. A Baixada Fluminense também tem sido, ultimamente, né, o celeiro do poder paralelo. Nós estamos sitiadas pelas forças paralelas que hoje comandam o Rio de Janeiro, mas que tornaram a Baixada Fluminense um espaço de muitas violações nesse sentido. E aí, estamos situados lá. A Casa da Cultura fez uma parceria com o IPUR, Orlando Júnior nos ajudou nesse processo, e a gente começou a fazer uma discussão sobre o território da Baixada Fluminense. Mas antes disso, é importante saber que todo esse processo do desgoverno que tivemos durante esse período, esses 6 anos, né, que a gente sofreu com a política nacional, teve reflexos muito graves na Baixada Fluminense, como em qualquer lugar. Mas assim, o desmonte foi muito perverso lá. E ficamos completamente desassistidos de políticas públicas, por exemplo, de saúde, de segurança. E o aumento de morte de mulheres, de morte de juventude negra, por exemplo, foi drástico. Belfor Roxo, Japeri, Duque de Caxias e outros municípios concentram um número muito grande de mortes de juventude negra, de ataque a terreiros. Embora a gente faça muito esforço para combater o feminicídio, para combater a violência contra as mulheres, esses municípios concentram grandes números de violência e de morte de mulheres, especialmente mulheres negras, né? Teve um aumento aí nacional e lá não foi diferente. Desaparecimento forçado de corpos da nossa juventude, enfim, problemas assim que a gente convive diretamente e diariamente e que não têm sido pautados seriamente na agenda governamental. Dizer também que a Baixada Fluminense, ela tem assim, problemas graves de saúde, evidentemente, a gente não tem o investimento necessário lá. Então, o que vocês puderem imaginar, tem uma versão norte-americana de um filme, onde tem uma divisão de uma cidade, onde uma cidade não tem nada e outra tem tudo, eu esqueci o nome, mas é bem isso. A Baixada Fluminense, ela tem sido historicamente representada por essas expressões da violência. Em vários jornais vocês escutam falar lá de Belfor Roxo e São João como uma das cidades mais perigosas, né? É perigoso estar no Rio de Janeiro. É perigoso ser mulher ali. É perigoso ser preta lá. E é perigoso também ser pobre, gente. Então, assim, a gente tem problemas urbanos que são graves ali. E que estão muito, muito fundamentados pelos ilegalismos. Ali, o legal e o ilegal se fundem.
porque os nossos vereadores, quem devia estar fazendo a nossa política pública acontecer, simplesmente procrastina, fortalece até em algum momento. Não é novidade para ninguém que as polícias têm muita relação com o poder paralelo, né? com traficantes. A polícia cuida até mais deles do que da gente, né? Eles são segurança desse pessoal. Então, esse ilegalismo certamente não fortalecerá a nossa luta em nada. Então, se a gente faz uma organização de mulheres para enfrentar a violência doméstica e, por acaso, os violadores são uma dessas pessoas, eles não tem jeito. Eu estava comentando com o Júnior que a gente está tão cercada com essa história do ilegalismo que dentro dos lugares que a gente tem lá, os territórios onde foram construídas as casas populares, Minha Casa Minha Vida, o nome agora é outro, mas enfim. Então, a gente tem uns prédios que foram construídos lá. A gente não pode andar na cidade. Tem barricadas e você precisa buzinar, pedir licença, simplesmente ir lá e retirar a barricada e depois colocar de novo, tá? Tem que colocar de volta, para você poder passar com o carro. Num desses lugares, por exemplo, as pessoas estão ameaçadas de morrerem se não comprarem objetos que eles vendem. Uma senhora quase foi jogada lá do terceiro andar do apartamento porque comprou gás com a fornecedora legal, tinha que comprar com eles não estavam lá, ela comprou no outro local e quase morreu. Então o pessoal foi chamar a gente, olha, vamos jogar fulano lá de cima. Aí a gente fica assim, meu Deus, a gente chama a polícia? Aí se você chama a polícia, como já aconteceu, os caras depois vão lá dizer, por que você chamaram a polícia? Porque eles são avisados de que a gente informou para eles. Não é simples. Como é que a gente, vence isso? Por além disso, dessa violência, dessa alienação, porque as pessoas correm, não querem mais saber de nada e não querem saber de luta popular porque isso mata, porque isso é perigoso, né? Então, inclusive vereadores e vereadoras que por acaso ousam fazer alguma coisa são perseguidos. Lá, inclusive, tem um número grande de mortes de vereadores e vereadoras. Ou outros políticos e políticas que tentam fazer alguma coisa. E aí, junto com isso, tem uma ideia de que... não tem uma ideia, não. A direita, ela fez um trabalho, assim, eu vou chamar de excelência, mas nem gosto disso, gente. Na mídia, fez um trabalho na mídia, fez um trabalho nas igrejas. Gente, as igrejas, você não tem noção. Tem, né? Todo mundo tem noção aqui, né? As igrejas fizeram um trabalho, assim, difícil da gente enfrentar, né? Porque eles estão extremamente convencidos de que tudo que é da esquerda é do capeta. Tudo que é da esquerda mata, engorda, ou sei lá. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de falar de feminismo, a gente tem uma dificuldade de falar de preto, de preta, a gente tem uma dificuldade de falar de terreiros. Aliás, depredam, matam muito terreiro por lá. E fizeram um trabalho também de convencer as pessoas contra nós. Então, a gente tem, lá foi em torno de 60% de pessoas que votaram no cara aí, né, tem maneira para eu bater aqui, no traste, e assim, e não só votaram, se organizaram, se alimentaram, beberam daquela fonte. E aí, quando a gente vai falar de direitos, eles nos chamam de esquerdalhas, esquerdistas, de feministas, de bruxas, sei lá, de alguma coisa que não é de Deus. Aliás, Deus nem sabe dessas coisas, mas eles acham que Deus está ali com eles, tudo bem. E aí, um dos problemas que a gente tem ali é justamente trazer essas pessoas para uma reflexão. E nesse sentido, com todos os problemas que temos tido lá, de transporte, de saúde, de convencimento, de cultura, as pessoas acham que cultura também, gente, cultura é uma coisa, sei lá, que não devia ter. Eles são a favor de escola sem partido, adoram isso, a Câmara lá encheu, em todos os lugares, viu, Júlio? Onde teve discussão. A igreja enche e leva um monte de gente para falar que nós estamos demonizando as crianças, fazendo com que eles sejam gays, né, mais cedo, distribuindo aquela cartilha lá, né, para eles. E, enfim, temos muito problema para a gente efetivar direitos ali. E aí a gente fez
Esse ano, a gente fez com o IPUR o programa Baixada em Movimento, que quer discutir o direito à cidade a partir aqui das ações do Fórum de Reforma Urbana. E esse programa, ele tem sido assim, tão eficiente para nós, que nós temos chamado lideranças para lideranças dos 13 municípios, viu, gente? A gente já percorreu desde o início do ano vários municípios lá da Baixada Fluminense, e em todos os diálogos que nós tivemos, foi muito importante a participação da universidade, dando dados qualitativos sobre a vida da pessoa e dando uma nova narrativa para a cidade, falando sobre suas potencialidades, como é que a cidade tem cultura, como é que ela tem arte, como é que ela pode se desenvolver a partir do que ela já tem ali dentro. O Baixada em Movimento, ele foi uma coisa que abriu os olhos de muitas lideranças, no nível tal que já tivemos algumas ações grandes acontecendo na cidade por conta disso. Por exemplo, o 1º de maio são ações que acontecem em vários lugares, e lá acontecia somente na cidade, na capital. Esse ano, por causa do programa Baixada em Movimento, fizemos o 1º de maio da Baixada, com uma nova narrativa da Baixada, com os novos números apresentados pelo IPUR para a Baixada, e pensando novas possibilidades e probabilidades. Então, o desafio que o Baixada Fluminense, que o programa, junto com a Casa da Cultura, quer colocar, é justamente de pensar o território, né, de ganhar de volta o território desse poder paralelo que eu falei com vocês aqui, dessa política de direita e conservadora que está na cidade. A gente precisa trazer isso de volta, e a partir disso a gente vem discutindo sobre os vários ativismos. A gente quer também articular os vários ativismos de mulheres, de negras, de todas, de crianças, de territórios, enfim, articular esses ativismos para que a gente possa condensar nossas forças aí, pensando o direito à cidade. Porque, como alguém já disse aqui, pensar a cidade é pensar também as pessoas. E a gente está assim, um desafio nosso, então, é retomar a cidade, discutir esses direitos, fazer com que os ativismos apresentem suas pautas. Agora, no dia 25, um dos ativismos do Baixada em Movimento vai realizar a consciência negra na Baixada. Então, assim, tem tido um efeito, que ainda não é o que a gente espera, ainda, né? Mas, ou melhor, não é o que a gente dá, falta muito. O ano que vem, por exemplo, tem eleição. E a gente quer que essas pautas sejam discutidas com quem está se colocando como candidato ano que vem. Precisa discutir essa nova versão da Baixada, do direito à cidade. Então, assim, o Baixada em Movimento, ele está crescendo, tá? Começou esse ano, a gente espera que até o ano que vem a gente tenha melhores efeitos. Obrigada. Obrigada, Leila. Grata pela sua participação. Agora eu vou passar para a Lúcia, que vai falar pelo Fórum de Reforma Urbana da Paraíba, e depois a gente vai abrir algumas inscrições de complementação dessa rodada dos desafios locais. E aí a companheira Leila vai coordenar as inscrições. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Lúcia, eu sou da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Reforma Urbana da Paraíba. Vou falar um pouco do fórum, né, o Fórum Estadual de Reforma Urbana, ele existe na Paraíba desde 1990, é um fórum ativo, né, onde tem várias entidades nacionais que compõem esse fórum e se reúnem, né, mensalmente, dialogando sobre as várias pautas existentes, né, de direito à cidade, que existe nas discussões, né, que tem lá. E na Paraíba hoje, né, falando um pouco de João Pessoa, a gente tem algumas questões que estamos discutindo dentro do fórum. Uma delas é o plano diretor, né, que a Prefeitura encaminhou para a Câmara, onde retira as leis, onde ela não coloca a questão da moradia, tem várias falhas dentro desse plano diretor. E a gente faz 2 anos que estamos nessa discussão, nessa luta, para que esse plano ele não seja aprovado da forma que está,
mas que a gente possa estar fazendo algumas alterações. E o fórum está lá nessa discussão, junto com todos os companheiros, né, e companheiras que também são dos movimentos nacionais e estaduais. E esse fórum também, através da questão de João Pessoa, discute também um problema que estamos enfrentando lá, que é muito grave, que é as comunidades. Chegou um projeto chamado João Pessoa Sustentável. E nesse projeto se retira várias comunidades, são 8, se não esteja faltando algumas, são 8 comunidades que estão sendo mexidas lá, tiradas. O pessoal que são comunidades que têm 50, 60 anos e que eles estão mexendo, tirando para fazer um parque lá. E isso tem sido uma grande discussão também, né? E um grande desafio para que a gente possa enfrentar essa luta, como outras lutas também de regularização fundiária, né? E esse fórum a gente tem assim tentado, né, mantê-lo fortemente, dialogando, fazendo reuniões. Estamos ampliando no estado da Paraíba com outros núcleos, né, levando para outras cidades, onde lá a gente está fazendo as rodas de diálogo também para discutir o direito à cidade em outras localidades da Paraíba, não só ficar em João Pessoa, nem Baez, né, Santa Rita, mas ampliar até o sertão. E isso é um dos desafios. E a gente, assim, agradecemos muito esse espaço, né, de estar aqui, de podendo trazer para vocês e mostrar que lá na Paraíba temos esse fórum que dialoga, que discute o direito à cidade, que tem várias entidades nacionais, estaduais, municipais, né, que também dentro dele tem vereadores, deputados que também estão lá discutindo, onde a gente pode estar puxando a audiência pública, onde a gente tem como dialogar, né, dentro da Secretaria de Habitação, as várias pautas existentes. E eu acho que no Nordeste, não sei no Brasil, mas eu acho que no Nordeste é um dos fóruns que ainda se mantém vivo, né, ainda se mantém na luta, ainda está nessa batalha, né? Então, o desafio é a gente cada vez mais fortalecê-lo, ampliar, e a gente gostaria de cada dia mais a gente poder se aproximar mais do Fórum Nacional, até para que a gente pudesse unificar as nossas pautas, que a gente pudesse também estar levando a questão nacional para lá, né, e discutir. E eu acho que uma das questões que foi importante, acho que foi há 2 meses, não sei, eu não me lembro agora, que o Fórum Nacional, junto com o Despejo Zero, e, né, tiveram na Paraíba fazendo uma missão. Foi muito importante, onde a gente pôde estar em várias comunidades que têm conflitos de despejo, que tem essas ameaças, que inclusive essas ameaças são desse projeto do João Pessoa Sustentável, né? Inclusive a gente levou numa comunidade, né, que se chama São Rafael, que é uma comunidade onde tem vários projetos, inclusive é um projeto de um banco comunitário, né, de padaria e outras coisas mais. E essa comunidade será retirada várias famílias, né? Famílias essas históricas que criaram seus filhos, estão criando seus netos, bisnetos, né? E que vão ter que sair, talvez para morar num apartamento, ou talvez ainda para ficar sem teto, muitos deles. Então, é um desafio grande, né, que a gente tem lá. E também, assim, eu acho que no Nordeste, né, tem o Fórum Nordeste, que eu acho que um dos desafios necessários é que exista também investimento, porque não tem como dar continuidade às lutas se não tiver também, né, um apoio para que se fortaleça essas lutas, essas várias lutas. A gente lá tem feito
também temos, né, as questões, como a colega falou, no Rio de Janeiro, né? Na Paraíba não é um pouco diferente, não. Também temos esse desafio de enfrentar a violência, né? Inclusive a violência contra a mulher, que é muito grande, né? Para vocês terem ideia, na Paraíba, 5 mulheres foram assassinadas em uma semana. Em uma semana foram 5 mulheres assassinadas. Então também estamos trazendo para o fórum essa discussão sobre a mulher, né? Porque em algum momento o fórum tinha pouquíssimas mulheres debatendo e hoje a gente conseguiu também que essas mulheres de movimento viessem para estar também discutindo essa pauta. Como também a pauta do LGBT também está lá dentro do fórum, né, com os companheiros que também estão vindo, estão chegando junto para estar discutindo esses vários desafios. Para vocês terem ideia, na Paraíba a Câmara acabou de votar que nenhuma criança pode ir para a parada gay que vai ter agora, né? E o prefeito está lá para, ou não, né? Está na discussão lá. Então eu acho que também é um desafio da gente ir para cima, da gente, né, não aceitar esse tipo de coisa, né? Que eu acho que tem que decidir aos pais e não a Câmara, né? Mas por que isso foi aprovado na Câmara? Porque temos uma Câmara que não é progressista, é uma Câmara muito racional, é uma Câmara muito difícil, onde, para vocês terem ideia, só foi eleita uma mulher. Hoje acho que tem 2 porque saiu, né? Mas a maioria são homens. E homens que não discutem a nossa pauta, a não ser um único vereador que tem lá que ainda está discutindo, que é do PT, que está discutindo ainda a questão da moradia, a regularização fundiária, os despejos. Inclusive na Paraíba teve um despejo muito difícil, que foi o da Dubai, onde as famílias foram retiradas de uma forma muito truculenta, jogada em plena pandemia, que ainda estava na pandemia, jogada lá no ginásio, ficaram tudo ali mutuada, né, tudo juntas ali, né, sem ter as devidas condições de se precaver, inclusive, do Covid, né, e essas famílias tiveram seus bens, né, seus móveis, roupas, tudo dado fim, perderam muitas coisas, inclusive documentos e muito mais. Então, a gente enfrenta na Paraíba essa questão do despejo, a questão, né, da homofobia, a questão da violência, que também na Paraíba também tem essa violência contra os jovens que são assassinados, perdem suas vidas, né, a questão do tráfico, que é muito forte, né? E eu acho que, assim, a gente está aqui, né, viemos aprender um pouco com vocês, levar também, né, um pouco do conhecimento e do que for discutido aqui, né? Estamos aqui também com vários companheiros que também faz parte do fórum lá, como o Alberto, da União, tem João do MLB, Gleidson, Zefinha, todos fazem parte também, são de movimentos nacionais, mas também estão lá discutindo, né, e fazendo parte. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa desse apoio do Fórum Nacional, precisamos estar mais juntos, dialogar mais, né? E para o Fórum Nordeste a gente precisa realmente desse apoio. É isso. Obrigada, Lúcia. Eu queria só registrar que o Fórum também convidou outras articulações que estão aqui presentes, né, que também podem complementar. Assim, não dava para trazer todo mundo aqui para frente, mas a articulação do Centro Antigo de Salvador também aqui presente, a articulação Recife de Luta, o Fórum Amazonense de Reforma Urbana, o Fórum Direito à Cidade de Natal, e a Frente de Luta por Moradia Digna de Fortaleza, que já são articulações parceiras do Fórum, implementando várias ações, né, nesses últimos anos.